Juventus nega interesse em Thiago Almada e deixa caminho livre para o Mengão. Saiba quanto o Flamengo pretende pagar para contratar o volante Zé Lucas do Sport. Técnico Leonardo Jardim exalta emocional da equipe, elogia Lohan e mostra preocupação com os lesionados. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule, que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente sábado para você e para toda a sua família, um bom final de semana, com muita saúde e muita paz. Mesmo com muitos desfalques, o Flamengo encerra a sua intertemporada sem derrotas. Isso é importante, né, gente? Manter ali o resultado, o Flamengo que colheu frutos dessa intertemporada, esses 4 amistosos, 3 em Portugal e um ontem no Mané Garrincha em Brasília contra o Olímpia. Ao todo, foram 5 gols sofridos e 10 gols marcados. A gente tem aqui um balanço, né? O Flamengo 2-2 contra o River Plate, lá no estádio do Algarve, no mesmo estádio. O Flamengo venceu o Lausanne por 2-0, venceu o Benfica por 2-1 e ontem bateu o Olímpia por 4-2 no Mané Garrincha em Brasília. O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, dia 22, para enfrentar a Chapecoense. Rodada do Campeonato Brasileiro, é o Mengão de volta ao Campeonato Nacional. Vamos com tudo. Olha, após a partida de ontem, o técnico Leonardo Jardim destacou aí os benefícios do último teste contra um rival sul-americano depois dos duelos contra times europeus. Jardim disse: com certeza esse amistoso foi importante em termos de preparação, um adversário com certa agressividade e intensidade que nos permite desenvolver, além do futebol, controle emocional e também enfrentar uma equipe com essas características. Vamos enfrentar times com essas linhas mais baixas. Sobre força ofensiva e falhas defensivas, Jardim fez um resumo e disse: quando nós temos uma dinâmica mais ofensiva, certamente temos aspectos defensivos para cuidar. Sofremos 5 gols em 4 jogos, mas em termos ofensivos marcamos 10 gols. Não sei se preferia marcar 3 e ganhar 3 jogos por 1-0 e terminar o outro por 0-0, mas eu não. Eu prefiro marcar 10 e acho que o público também prefere. As pessoas vêm ao estádio para ver um futebol ofensivo e não o time jogando por 0-0. E eu concordo com o Jardim, né? O Flamengo é um time muito ofensivo, um time que marca muitos gols. Eu até dou um desconto por esses 5 gols sofridos nesses 4 jogos da intertemporada, porque o Flamengo estava com um sistema defensivo reserva, né? Primeiro, o Vitão é zagueiro reserva. O João Vitor é um garoto que eu sou apaixonado pelo futebol dele, é considerado também reserva. Na esquerda, a gente não tinha o Alexandro. Na direita, a gente não tinha o Varela. Era o Emerson Royal, apesar de eu achar que o Emerson Royal tem crescido bastante com o Leonardo Jardim, um cara que se cuida, tá trabalhando bastante a parte física, vem surpreendendo a cada jogo aí o Emerson Royal. Porém, é um sistema defensivo reserva. O Flamengo tomou 5 gols. Será que se tivesse com o time completo, tomaria esses 5 gols? O Flamengo vem tomando alguns gols bobos, né? Inclusive com algumas falhas do Rossi, falhas do sistema defensivo, isso antes da pausa para a Copa do Mundo. É um problema que o técnico Filipe Luiz já está no Mônaco já trabalhando. O técnico Leonardo Jardim precisa corrigir para a reta final da temporada. Teremos jogos difíceis, jogos mata-matas, esse jogo contra o Cruzeiro agora das oitavas da Libertadores. Não pode dar mole no Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras tem aí uma gordura pela frente, né? Colocou alguns pontos à frente do Flamengo. Então o Flamengo não pode dar mole, não pode tomar gol bobo, tem que corrigir esses problemas defensivos. Perguntado sobre Lohan, jovem de 20 anos que ganhou aí sua primeira chance como titular com um treinador português após voltar de empréstimo do Pisa, da Itália. O Jardim elogiou bastante o Lohan, hein? Aliás, eu acho que o garoto vem aproveitando aí as oportunidades após um puxão de orelha aí nos primeiros minutos, deu aí a entender que não vê aí na função dos lesionados Arrascaeta e Paquetá. Olha, ouça o que o Jardim disse
sobre o Lohan. Ele joga em uma posição um pouco diferente, na meia direita para fora. Hoje, nos primeiros 20 minutos, chamei a atenção dele por não desenvolver a função que tínhamos preparado. Depois ele melhorou em termos posicionais, mas em termos ofensivos. Conseguiu criar situações e acabou fazendo um gol. É um jogador que está crescendo a equipe dentro do nosso planejamento. Sobre a ausência de reforços, por hora, o Jardim disse, se não chegar ninguém, vamos ter que trabalhar com os que estão conosco desde o início do ano. O que tem nos preocupado, principalmente, são as lesões, aí, que ele mostra a preocupação com os lesionados, né? Temos muitos jogadores fora. Agora, além dos que foram à seleção e tiveram as lesões mais graves, caso de Arrascaeta e Paquetá, ainda essa semana eu contatei também do Plata, né? Que não está aí nas melhores condições. O De La Cruz, nós tivemos um problema nas nossas análises médicas de força e também está com um problema, não sei por quanto tempo deixará fora. É um negócio de maluco que a gente não consegue entender o que acontece com o De La Cruz, né? Mas na seleção uruguaia ele jogou a Copa do Mundo, jogou tranquilamente. Mas no Flamengo, não sei, cara, não consigo, né? Eu até dou uma chance pro De La Cruz, mas eu sinceramente tô quase jogando a toalha, né? Se você for pegar aí os jogos, quantos jogos o De La Cruz fez com a camisa do Flamengo, né? Qual a minutagem dele? Não valeu o investimento. Foi muito dinheiro que o Flamengo pagou nele, né? Pagou uma multa para tirá-lo do River Plate. Eu não sei como é que foi esse scout na época que trabalhou, enfim. É uma bola fora aí o De La Cruz. A gente não pode ter o De La Cruz, cara. O De La Cruz é um jogo ou outro e olhe lá. E o Jardim falou aqui, né, sobre esse problema. Bom, tivemos jogadores que também não sei o que houve com eles, espero que não seja nada grave. Sinceramente, nós não somos muitos. Nosso elenco nos obrigou a aproveitar, né, os meninos da base. E as lesões têm nos criado problemas. Eu acredito que o Flamengo e sua estrutura estão trabalhando para reforçar a equipe em 2 ou 3 peças necessárias e que não saia ninguém. Isso também é importante. Aqui o Jardim voltou a cobrar reforços, né? Eu acredito que o Flamengo e sua estrutura estão trabalhando para reforçar a equipe em 2 ou 3 peças necessárias. Palavras do treinador. Ele quer contar com esses jogadores. Ele quer contar com essas 3 peças que ele julga necessário. Então, vamos ver aí a diretoria como é que vai trabalhar nessa janela. Sobre a volta dos lesionados, eu sei que vocês são expert em comunicação e com certeza um jogador que não está treinando, ainda jogar na quarta, é a mesma coisa que alguém sair da UTI e fazer uma maratona 3 dias depois. Jogadores que não jogam há 1 mês ou 2, no caso do Ortiz, são 2 meses, o Arrascaeta não joga há 3 meses, esses jogadores vão precisar de um tempo de preparação. Agora temos que ver o tempo. Não sei se serão 2 semanas, se serão 3. Olha, praticamente aqui o Jardim está tirando o Arrascaeta e o Ortiz desse jogo contra a Chapecoense, tá, gente? Tá dizendo aqui 2, 3 semanas de preparação. O jogo da Chape é quarta-feira que vem. Então, praticamente estão fora aí Arrascaeta e Léo Ortiz. Na Europa, a gente faz pré-temporada para 1 mês, treina 5 semanas, para depois voltar às condições. Então, jogadores que estão há meses sem treinar, o que a gente precisa fazer para colocá-los no mais alto nível? Por isso, precisamos ter muito cuidado. E essa é a minha preocupação, ter jogadores lesionados. E temos muitos traumas e muitos voltando das seleções agora em dificuldade. E eu acho, gente, que o Flamengo está preparando o Arrascaeta para o confronto contra o Cruzeiro, tá? Ele pode até entrar em um jogo antes para pegar ritmo, mas eu acho que o grande jogo, né, pro Arrascaeta é esse jogo contra o Cruzeiro, o primeiro jogo lá no Mineirão, o Flamengo que decide em casa, decide no Maraca. Então o Flamengo está preparando aí o Arrascaeta para esse confronto. Bom, tem muitas aspas aí do Jardim, a gente trouxe aqui as necessárias e o que sobrou a gente deixa aí para o vídeo da tarde. Vamos falar de mercado da bola, porque segundo o jornalista Matheus Leal, o novo diretor da Juventus negou qualquer interesse na contratação do meia Thiago Almada. Com isso, o Flamengo tem aí caminho livre, não tem forte concorrência do mercado europeu. Muito se falou aí da Juventus, que estaria interessada, estaria monitorando o Thiago Almada na Copa do Mundo. O jornalista Matheus Leal entrou em contato com o diretor da Juventus, que negou, ele inclusive desconhece esse interesse, né? A Juventus não tem interesse, então, no Almada. Hoje, 0 proposta de clube europeu. Isso deixa aí o caminho livre para o Flamengo, que terá a resposta do jogador, a resposta final, a resposta definitiva depois de amanhã, né? Amanhã tem a final da Copa do Mundo, 4 da tarde, Espanha e Argentina, e aí na segunda-feira
já teremos novidades sobre o caso Almada. O Flamengo não vai esperar muito, tá, gente? O empresário do Almada falou o seguinte, ó, ele tá focado na Copa, assim que acabar a Copa a gente resolve isso, então não tem como postergar mais. Acabou a Copa, bate o martelo ou não, e aí vai o racha, porque por enquanto não tem proposta da Europa. Pode ser que uma proposta da Europa chegue agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo. Pode ser que uma proposta da Europa chegue amanhã, antes do apito inicial da final da Copa do Mundo. Pode ser que uma proposta da Europa chegue segunda-feira, ou pode ser que não chegue proposta da Europa. E ele tem apenas a proposta do Flamengo. Entre Flamengo e Atlético de Madrid, tudo certo. O Atlético de Madrid tem bom relacionamento com o Flamengo. Já topou negociar o jogador com o clube rubro-negro. Agora depende aí, né, de acabar essa Copa do Mundo, né? Acaba logo essa Copa do Mundo e amanhã teremos aí o resultado da seleção campeã e na segunda-feira aí sim vai ser agitado o negócio para o lado do Flamengo. Aliás, para as outras contratações, né? O Flamengo está aguardando a Copa do Mundo aí já para anunciar, tem 2 contratações aí encaminhadas, então vamos aguardar. Por falar em contratação, vazou os valores que o Flamengo pretende pagar para tirar o volante Zé Lucas do Sport. Segundo o GE, Globoesporte.com, por Zé Lucas, o Flamengo discute com a equipe pernambucana um pagamento de 2,5 milhões de euros, 14 milhões e 600 mil reais, além de bônus de performance estipulados entre 3 a 4 milhões de euros, de 17,5 a 23 milhões e 300 mil reais, condicionados à participação do volante no time profissional. No Flamengo, como a gente sempre informou aqui, Zé Lucas viria a princípio para o sub-20. Caso desempenhe bem, subiria para o profissional. Faria aquela transição, né? Para não queimar o garoto, para não pegar o garoto do esporte e jogar logo nos profissionais, e aí pode queimar etapas. Ele joga já nos profissionais do esporte há um bom tempo, o garoto é bola, né? Muita gente conhece o Zé Lucas do esporte, inclusive clubes da Europa estão aí de olho no atleta, e o Flamengo está se antecipando. O Flamengo não quer correr risco de entrar num leilão, né? Então o Flamengo já ofereceu aí esses valores ao esporte, os valores foram vazados, o GE subiu aí, quanto que o Flamengo pretende pagar. Então se você pegar aqui o valor inicial, que é 2,5 milhões de euros, 14 milhões e 600 mil, vamos fazer aqui uma conta rápida, né? Pedindo ajuda da calculadora, eu já vou colocar aqui os valores como se ele tivesse completado aí essa cláusula, né, bônus, né, chegasse aqui na base, fosse bem, subisse aos profissionais, tivesse um determinado número de jogos. Então a gente vai colocar aqui 14,6, né, 14,6 mais, vamos pegar aqui o maior valor, 23,3. Daria aí 38 milhões de reais, né, se ele atingisse a meta, as bonificações estipuladas em contrato, chegasse aqui, jogasse a base, fizesse a transição, fosse bem nos profissionais, o Flamengo desembolsaria 38 milhões de reais na contratação do volante Zé Lucas. É um menino ainda, né, mas tem muito futebol, tem virtude de um volante moderno, marca muito bem, sai para o jogo, consegue aquele passe quebra-linhas. Bom, dispensa comentários aí o Zé Lucas, né? Agora, uma coisa é jogar no esporte, outra coisa é jogar no Flamengo. É por isso que o Flamengo está tendo muito cuidado inicialmente com essa transação, né? Concretizando tudo isso, o Flamengo fará uma transição tranquila, né? Para que não queime etapas aí com o garoto e acabe perdendo aí um grande jogador. Bom, a gente volta ainda hoje com muitas informações e novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!